Hoje eu gostaria de meditar sobre um tema que muito popular hoje, que nos fala a respeito da conquista do sucesso, a conquista do poder. E uma das leis do poder muito difundida é dividir para conquistar. Então, isso é muito utilizado na política, foi muito difundido por Maquiavel, que descreve na arte da guerra: você quer conquistar o inimigo, se quiser prevalecer, procura dividir o inimigo. Então, essa frase, dividir para conquistar, muito difundida na política e por Maquiavel, mas ela foi difundida por três grandes líderes da humanidade. Então, três líderes que adotavam essa frase como estratégia de poder. Foi o imperador Júlio César, Napoleão e Filipe da Macedônia. Então, isso contém uma verdade muito grande. Lá em Amós 3:3 diz: como andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? E Mateus 12:12 diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Então, quando se consegue dividir, quando estamos divididos, nós não conseguimos realizar o nosso propósito. E quando há uma batalha, seja de ideias ou mesmo na guerra, então, quando um lado estiver dividido, o outro vai prevalecer. Então, Jesus já nos advertiu sobre isto, né? E a palavra de Deus tem vários textos a respeito. Isso também nos aponta para o valor de uma equipe. Então, a primeira preocupação de Jesus, ministerialmente falando, foi formar uma equipe. Então, ele pegou três mais próximos, depois ele formou os 12. E essa equipe, ela foi treinada e recebeu a incumbência, e Jesus depositou nela toda a sua confiança para difundir o seu reino, a sua mensagem por toda a terra. Então, muita resistência, havia resistência brutal da sociedade, mas como baseada, assim, fundamentada numa equipe bem consolidada, que entendia bem o seu propósito, a igreja prevaleceu contra tudo e contra todos. Então, nós vamos entender isto. Sem uma equipe, nós não conseguiremos realizar grandes coisas. E o inimigo, ele vai trabalhar para nos dividir. Então, eu volto a dizer que esses dois textos, né? Como é que nós vamos andar juntos se não houver acordo? O acordo não significa ser totalmente igual, concordar com tudo. O acordo é entender o propósito. Então, toda equipe dividida contra si mesmo será arruinada. Que fala que toda casa dividida contra si mesmo não vai resistir às dificuldades. Então, o segredo, né, para se conseguir formar uma equipe, realizar grandes coisas, é superar a tentação, né, da divisão. Superar as dificuldades de se caminhar junto, de fazer uma equipe de fato. Entender que a força da construção é a unidade. E a força da destruição é a divisão. E o império das trevas, ele trabalha com a divisão.
para conquistar. E o reino do nosso Deus, o império do Filho do seu amor, ele trabalha com a unidade para construir uma nova realidade. Então, para a gente entender a importância disso, né? Todos não, mas grandes impérios foram formados utilizando a estratégia de dividir os seus inimigos, os reinos ao seu redor para conquistar. Então você pode ver, o primeiro império romano foi Júlio César. Então, é que estabeleceu, né, o Império Romano, e ele usou essa estratégia. A estratégia dele é dividir para conquistar. Quando ele conquistou a Gália, que tinha uma força, riquezas enormes, eu creio que vale a pena a gente estudar essa formação desse império sob Júlio César, como ele conseguiu dividir os galhos, né, a Gália, né, as grandes tribos ali da Gália, ele conseguiu dividir, e mesmo na grande batalha, né, a grande batalha que aconteceu, então ele também dividiu os exércitos e teve vitória, né, sobre um exército muito maior. Mas interessante que essa estratégia dele de dividir, e parece que impregnou tanto ele que ele governou sob uma situação de muita resistência por causa dessa estratégia, né? Então, muita animosidade, e ele foi assassinado pelo Senado romano. Nós podemos ver aí o Filipe da Macedônia também. Então ele conseguiu conquistar toda a Grécia, né? E se preparar depois para conquistar a Pérsia, e usava essa estratégia. Mas também essa estratégia impregnada, ele também morreu assassinado. E o outro foi Napoleão, né? Napoleão, que também usou tudo, né? E foi vencido por isso. Então, por que foi vencido, né? Havia ele se trabalhou contra a separação, e houve, isolou a Inglaterra, né, dos demais povos, mas quando a Rússia ela quebrou essa desunião, foi o fim de Napoleão. Quando ele conseguiu superar essa estratégia, ou seja, a Rússia rompeu o cerco, Napoleão começou a sua derrota. Na verdade, o inimigo conseguiu dividir Napoleão. A parte contra a Inglaterra, uma parte contra a Rússia. Ele não estava preparado para isso. E foi destruído. E está Maquiavel, né? E Maquiavel que difundiu essa ideia que tanto é utilizada pela política, pelos marxistas, né? E o inimigo, né? Tanto a igreja, ela é vencida, quanto a liderança é vencida, porque não entende o jogo inimigo, não consegue superar as dificuldades para se formar uma equipe vencedora. Posteriormente, a gente vai continuar meditando sobre isso. Eu acho que vale a pena olhar esses impérios, né? E tem um caso, até vale a pena orar, que às vezes nós podemos dividir para conquistar e construir algo de verdadeiro. Também tem esse princípio, né? Nós vamos meditar um pouquinho, nós podemos dividir as dificuldades, os nossos desafios para vencê-los. Mas isso aí já é outro assunto.